Olá, turma, tudo bem? Então, dando continuidade ao vídeo anterior, que a gente trabalhou estrutura das palavras, hoje a gente vai trabalhar com processo de formação das palavras. No outro vídeo, a gente viu que as palavras elas são divididas em unidades menores, que são chamadas de elementos mórficos, e a divisão não tem nada a ver com separação de sílabas, vimos isso também, e vimos a classificação de cada um deles, né? De cada um desses elementos. Radical, vogal temática, tema, desinência, que tem a desinência verbal, a desinência nominal, vimos as vogais temáticas verbais e as nominais, vimos os afixos, que são os prefixos e os sufixos, vimos também as vogais e consoantes de ligação, vimos que uma palavra, quando termina por consoante ou com sílaba tônica acentuada, não tem vogal temática, elas são chamadas de atemáticas. Vimos também que quando essa palavra que termina por consoante é passada para o plural, a vogal temática aparece, né? Inclusive a desinência de número. Vimos a diferença, por exemplo, de um A sendo desinência de gênero e um A sendo vogal temática. A gente viu tudo isso na aula passada. Hoje, a gente não vai ver a palavra dividida, tá? Em elementos mórficos. A gente vai ver a palavra como um todo, como ela é formada, né? E as palavras elas são formadas através de dois processos, tá? É o processo por composição, que é dividido em justaposição e aglutinação, e a palavra também é formada por derivação, que aí a gente tem a derivação prefixal, sufixal, que te lembra o prefixo e sufixo da aula passada, a parassintética, a regressiva e a imprópria, que são as principais, certo? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para a gente poder ver aqui tudo bonitinho. Então, vamos lá. Quando a gente fala em processo de formação, primeiro a composição, que é a justaposição e a aglutinação. Qual é a intenção de um processo de formação de palavras por composição? Nada mais é do que a junção de radicais, junção de palavras com o intuito de formar novas palavras. Então, por exemplo, na justaposição, eu vou pegar dois ou mais termos, certo? Unir esses radicais, unir esses termos, e quando eu unir esses termos, eu não terei qualquer alteração na sua estrutura, ou seja, eu não vou perder nenhum tipo de fonema, não vai haver modificação nas palavras desses radicais que nós juntamos com a intenção de formar uma nova palavra. Então, por exemplo, na palavra surdo-mudo, eu tenho as palavras surdo, que sozinha tem um significado próprio, assim como eu tenho a palavra mudo, que também sozinho tem o significado próprio, certo? Quando eu juntei, eu formei surdo-mudo. Mas quando eu junto, eu não perdi nenhum fonema, certo? Quando eu não perco nenhum fonema, recebe o nome de justaposição. Olha em guarda-chuva. Eu peguei a palavra guarda, que sozinha tem significado, e chuva, que também sozinha tem um significado. Aí pensamos, vamos juntar essas duas palavras, vamos formar uma nova com um novo significado, porque guarda-chuva significa uma outra coisa, certo? Diferente de chuva, diferente de guarda. Desde quando eu juntei, eu não perdi nenhum fonema. A mesma coisa com bate-papo. Só que não fique achando que justaposição vai aparecer sempre separados por hífen. Não, a justaposição não é a questão de presença ou não do hífen. A justaposição é a presença de dois ou mais radicais, de duas ou mais palavras que, quando eu junto, eu não vou perder nenhum fonema. Eu posso até ganhar, por questão de sonoridade, certo? Como é o caso de girassol. Eu peguei a palavra gira, mais a palavra sol. Juntando essas duas palavras, ficaria girasol, porque o S no meio de duas vogais, no caso do A e do O, tem o som de Z. Mas a gramática sabiamente falou assim, não, o sol tem que ter o som, o S do sol, tá? Tem que estar com o som dele mesmo, de sol, e não de zol, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai formar um dígrafo, ou seja, colocando mais um S. Eu acrescentei.
Veja que na justaposição, o que não pode é sofrer alteração nos radicais. Eu não posso perder, mas ganhar eu posso, certo? Agora, na aglutinação, não. Na aglutinação acontece o seguinte, quando eu juntar essas palavras, certo? Juntar esses radicais, e quando eu junto, eu vou perder algum fonema, ó, alguma letra. Eu tenho a palavra plano, mais a palavra alto. O que formou? Planalto. Veja que eu perdi a vogal O. Se eu perdi, houve aquilo que a gente chama de aglutinação. Hidrelétrica, certo? Eu tenho a palavra hidro, mas a palavra elétrica, certo? Veja que quando eu juntei, eu formei hidrelétrica. Eu perdi o O. Isso é aglutinação. Olha isso aqui. Cadáver. Eu adoro dar esse exemplo. Cadáver. Nada mais é do que carne mais dada mais aos mais vermes. Isso é cadáver. Olha o que eu perdi. O carne, eu perdi o RNE, eu perdi um dá, eu perdi o aos todos e perdi o mês. Aglutinação pura, de tanto que eu perdi. Tá vendo? E, por último, de composição, processo de formação por composição, certo? Eu tenho aquilo que a gente chama de hibridismo, em que os termos são formados, né, os elementos radicais, as palavras que estão ali dentro daquela palavra, vêm de outra origem. Por exemplo, na palavra sociologia, sócio vem do latim e logia vem do grego. Veja que eu juntei esses dois radicais, certo? E formei uma nova, que é a sociologia. E veja que essas palavras vêm de outra origem, não é da língua portuguesa. Burocracia, o buro, que é do francês, e o cracia, que é do grego. Certo? Professora, eu vou precisar gravar isso? É claro que não. Estou só te mostrando. Tá? E quando eu for cobrar hibridismo, eu vou dizer para você qual é a origem, tá? Como a gente viu o processo de composição, por hibridismo, justaposição e aglutinação, eu tenho o processo de derivação, que também tem a intenção de formar uma nova palavra, só que não é na junção de duas ou mais palavras, de dois ou mais radicais. Aqui a gente vai ver em relação aos afixos, que são os prefixos e o sufixo, ou até mesmo a ausência deles. Então, vamos lá. Se você se lembra o que é prefixo e sufixo, você sabe o que é derivação prefixal e sufixal, que também pode ser chamado de prefixação e sufixação. O que é derivação prefixal? É quando eu incluo o prefixo lá na palavra. Então, ó, a palavra infeliz. Infeliz vem de feliz, certo? Veja que eu coloquei o in antes do radical. Se eu coloquei o in antes do radical, eu coloquei um prefixo, certo? Se eu coloquei um prefixo, o processo de derivação é processo de derivação prefixal. Não é prefixo, olha só. Estrutura da palavra é prefixo. Tá? Se eu fosse perguntar para você como se dá o nome deste elemento destacado, você ia falar o nome deste elemento destacado é prefixo. Aí eu pergunto para você qual é o processo de formação da palavra infeliz. Se você colocar para mim prefixo, vai estar errado, porque prefixo não é processo de formação. Prefixo é a estrutura da palavra, que a gente já viu na aula anterior. O processo de formação é prefixal. A mesma coisa acontece com o antebraço, que antebraço vem de braço. Se eu coloquei um prefixo, eu formei derivação prefixal. Mesma coisa que anormal e refazer. E derivação sufixal? Nada mais é do que o acréscimo do sufixo lá na sua palavra. A palavra é feliz. Se eu coloco
idade, certo? Eu coloquei um sufixo. E a derivação é a derivação sufixal. A minha palavra é belo. Se eu coloquei beleza, eu coloquei um sufixo. Se eu coloquei um sufixo, a palavra é prefixal, é de derivação prefixal. Mesma coisa com estudante e mesma coisa que passageiro. Ó. Estudante, estudar, e passageiro, way. Certo? Existe eu vou dar para vocês aqui agora, eu vou explicar esses dois casos, porque muitos alunos se confundem, tá? O que é derivação prefixal e sufixal com derivação parasintética ou parassíntese. Quando eu falo em derivação prefixal e sufixal, é porque eu tenho a palavra e eu acrescento, no mesmo tempo, tá? Nessa palavra primitiva, eu acrescento o prefixo e acrescento o sufixo, tá? Por exemplo, na palavra deslealdade. Deslealdade vem de leal. Observe, eu coloquei o des, que é o prefixo, e eu coloquei o dade, que é o sufixo, certo? Então, nesta mesma palavra, tem prefixo e sufixo. A normalidade vem de normal, certo? Eu coloquei o a, que é o prefixo, e o idade, que é o sufixo. Eu coloquei o prefixo e o sufixo nessas palavras. Então, ali eu tenho derivação prefixal e sufixal. Observe agora na derivação parasintética. A palavra é entardecer, que vem de tarde, né? Eu coloquei o prefixo e coloquei o sufixo, né? O em e o ec. Mesmo acontece com emagrecer, engaiolar e esfriar. Bárbara, como é que eu vou fazer a diferença entre derivação prefixal, sufixal e parasintética? Você quer ver? Na derivação prefixal, sufixal, se você quiser retirar, por exemplo, o des, existe a palavra lealdade. Se você quiser retirar, por exemplo, o dade, existe a palavra desleal. O mesmo acontece com normalidade. Se eu retirasse o a, existe normalidade. E se eu retirasse o dade, existe o anormal. Tá? Então, derivação prefixal e sufixal é isso. Eu posso tirar tanto o prefixo quanto o sufixo, que a palavra existe. Agora, tira o prefixo do entardecer. Não existe a palavra tardecer. Assim como, se eu retirar o meu sufixo, não existe a palavra em tarde. Não existe. Certo? Por isso que ela é formada de derivação prefixal, por derivação parasintética. Porque a palavra não existe se eu retirar o prefixo ou o sufixo. Agora, na derivação prefixal-sufixal, se eu retirar o prefixo ou o sufixo, a palavra existe. Tranquilo? Derivação regressiva. Ela vai sair de um verbo para um substantivo abstrato. Eu vou retirar a redução, eu vou fazer uma redução lá da palavra. Por exemplo, beijar é um verbo. Eu formo beijo, é um substantivo. Observe que teve derivação regressiva. Mas o beijo ainda te lembra uma ação. Qual é a ação? De beijar. Debater. Debate. Olha como é que, ó, tirei o R. Houve redução da palavra derivada, tá vendo? Observe que eu retirei em forma de verbo e passei para a forma de substantivo. Quer ver um exemplo? Atacar. Eu formo ataque. Houve redução. Então, houve uma derivação regressiva.
tá? Então, a redução da palavra derivada por meio da retirada de uma parte da palavra primitiva. Eu tirei uma parte da palavra primitiva, que é o verbo, e formei uma derivada, né, reduzida, né? Perda, debate e beijo, e o ataque. Certo? E, por último, nós temos a derivação imprópria. O que é a derivação imprópria? Ocorre aquilo que a gente chama de mudança de classe gramatical. Eu te dei 2 exemplos aqui. O jantar estava muito bom e fui jantar ontem à noite, certo? Observe que eu tenho as 2 ocorrências da palavra jantar, sendo que nesta primeira aqui, o jantar estava muito bom, essa palavra jantar é a comida, né? É a coisa, então é o substantivo. Agora, quando eu falo para você que fui jantar, quando eu posso conjugar aquela palavra, eu jantei, tu jantaste, ele jantou. Essa palavra aqui, ó, jantar, não é mais o mesmo jantar de que o jantar estava bom. Aqui, jantar já é verbo. Observe que esta mesma palavra, em cada frase distinta, possui uma classe gramatical diferente. Quer ver o exemplo? Outro exemplo. O leão é um animal feroz. Exemplo. E eu falo para você que o técnico leão é um bom motivador. Exemplo, tá? Observe que nas 2 ocorrências eu tenho a palavra leão. Só que aqui fica até mais fácil de identificar, porque um está com letra minúscula e o outro está com letra maiúscula. Aqui é um substantivo comum e aqui é um substantivo próprio. Certo? Houve mudança de classe gramatical. Então, aqui ocorre aquilo que a gente chama de derivação imprópria. Ok? Existem alguns outros exemplos, algumas outras derivações, né? No caso, onomatopeia, que é a reprodução do som, toque-toque, au-au, miar, tudo aquilo que reproduz um som, o tic-tac, é chamado de onomatopeia, né? Que aí são outros processos de formação, certo? Mas os mais importantes estão aqui, beleza? Vocês vão receber, através do Tule, os exercícios depois, tá? Desses 2 conteúdos. E qualquer dúvida, pede para o Alexandre, entre em contato com o Alexandre, que o Alexandre entre em contato comigo, tá bom? Um beijo, fiquem bem.